Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. E que vocês tenham um dia de bênção, de muita alegria e renovação no Espírito Santo. Eu quero levar uma palavra até você, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, e eu quero ler do versículo 21 até o versículo 22. Mas, primeiramente, eu quero fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal e, se possível for, fale deste canal de bênção e de pregação para outras pessoas. Vamos à leitura. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu. Ele tomou uma das suas costelas e cortou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Meus irmãos, vamos falar agora um princípio. Aqui é o princípio da criação. O homem não é um animal. O homem não é um bruto. O homem não é irracional. Ele teve uma criação maravilhosa. A palavra nos diz que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como nós sabemos que o homem tem até, vamos falar assim, duas partes, nós entendemos que é três, a tricotonomia, né? Mas eu quero entrar duas partes, falando a parte material e espiritual. A parte material foi feita do pó, do barro. Mas a parte espiritual foi feita a semelhança. Vamos entender um pouquinho, meus irmãos. A semelhança não quer dizer igual. Semelhança é parecido. E Deus soprou, então, sobre aquela massa, digamos assim, com a fisionomia, o parecendo do homem, mas não tinha um espírito, não tinha nada. E soprou nele fôlego de vida. E esse fôlego de vida que ele soprou veio de Deus. Coisa gloriosa, é poderosa, meus irmãos. E diz a palavra que o homem foi feito alma vivente. Então aí tinha o seu corpo e a parte espiritual, que ainda hoje continua funcionando assim. Mas interessante que a palavra de Deus, que o homem estava sozinho. Não tinha ninguém. E Deus, então, agora está criando uma companheira para o homem. E essa companheira é uma coisa tão gloriosa. O homem, a parte física, foi tirada do barro. Mas a parte da mulher, a parte física, não foi tirada do barro. Foi tirada de uma costela. É claro que aquela costela veio do barro. Mas nota assim, uma criação um pouquinho mais sofisticada. E ele já tinha mais semelhança de Deus, e ela herdou a imagem e semelhança de Deus. Coisa poderosa. Meus irmãos, Deus estava organizando, era o princípio. Era o desejo dele, o pensamento dele, formar a terra, encher a terra de homens e mulheres segundo a sua semelhança, a parte espiritual. Porque a parte física, ninguém vai dizer que foi semelhante a Deus, porque nunca ninguém viu Deus e ninguém sabe qual a forma de Deus, porque ele é espírito. Mas houve um caos. Então, vamos ver se eu posso me situar. É o segundo caos na vida de Deus, se assim quisermos entender. E é muito delicado falar assim, porque Deus é perfeito. Ele fez no céu a primeira criação.
E pelo que nós entendemos, essa primeira criação foi feita tudo de uma hora só, de um tempo só, de uma vez só. O chamado anjos, seres espirituais magníficos em poder, não tendo corpo semelhante ao corpo do homem, porque o homem foi feito do pó da terra, e o anjo, ele tem um corpo espiritual que não é visível para nós, não sabemos como é esse corpo. A própria palavra diz, se há corpo físico, há corpo espiritual. E houve o caos. Uma terça parte dos anjos se rebelou-se, meus irmãos, no céu. E foi lançado na terra. Satanás foi lançado na terra, isso que a palavra diz. Agora, vamos notar. Nós vemos lá, no versículo 3 em diante, vou até ler direitinho, é do versículo 3. Deus está fazendo uma recriação da terra, se é como se entender assim. Porque já tinha as águas, já tinha a terra, mas era diferente, era um abismo, uma coisa esquisita, estranha. E havia trevas, mas agora está botando ordem. E colocou o homem no jardim do Éden. Mas aí o homem, meus irmãos, não vamos criticar Adão, porque nós fazemos o mesmo. Nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, e Deus fala conosco pela palavra. E quantas vezes nós estamos desobedecendo a Deus? Mesmo agora, que nascemos de novo. E Adão, ele foi tentado de uma maneira tremenda, de uma tentação que nós não passamos. E o Senhor nos guarda. E ele cedeu à tentação, morreu na hora espiritualmente, fisicamente ele morre quando completou 930 anos, mas perdeu a comunhão com Deus. Daquela semelhança com Deus, ele perdeu muito, mas não perdeu tudo. Desfigurou-se, manchou-se, ficou alterado. E Deus está fazendo agora, fez Eva, e os dois juntos pecaram. E a terra se encheu, se multiplicou. E nós estamos com cerca de mais ou menos 8 bilhões de habitantes, meus irmãos. Desses 8 bilhões de habitantes, tem um grupo reduzido que serve o Senhor, que procura obedecer. Entre esse grupo estão vocês que estão me ouvindo. Estou eu também que estou pregando, que procuramos agradar a Deus, que temos uma esperança. O paraíso inicial foi perdido, mas ainda tem uma esperança. Tem o paraíso celestial. Oh, meus irmãos, esse está pronto. Eu estou trazendo essa palavra, uma breve palavra. Lembre-se, minha irmã, meu irmão, lembre-se que nos espera um lugar de bênção. E nós estaremos depois vendo a glória e participando da glória. Porque Jesus mesmo, antes para crucificar, aquele que me deste, eu quero que onde eu estiver, eles sejam comigo, para que veja a glória que tu me deste. Meu irmão, nós não estamos naquela glória, mas vamos estar naquela glória. Fique firme, sirva ao Senhor, para não perder esta glória. E eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor. Renova as forças, renova o entusiasmo, Senhor. Que a tua palavra penetre profundamente, Senhor, para que fique na esperança que temos de um dia na eternidade participar da glória contigo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.